Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Era uma vez uma sociedade na qual havia muitos buracos no asfalto. Nessa sociedade era tão difícil encontrar pessoas dispostas a fazer bem feito o próprio trabalho, dispostas a dedicar-se pelo bem comum, que ninguém mais tinha esperança de que as ruas um dia pudessem ser bem pavimentadas. Era uma vez uma sociedade na qual qualquer um poderia ser assaltado em qualquer lugar, a qualquer hora. Nessa sociedade era tão comum ser assaltado que as pessoas já previam o que entregar ao bandido caso fossem abordadas. Era uma vez uma sociedade na qual era comum fraudar e ser desonesto. Nessa sociedade, as poucas pessoas honestas sabiam que teriam menos oportunidades que as outras para subir na própria carreira. Era uma vez uma sociedade na qual as pessoas mentiam umas às outras. Mentira entre os esposos, mentira entre pais e filhos, mentira no ambiente de trabalho, mentira entre amigos. E não apenas mentira, mas também maledicência, calúnia, palavrões, grosserias e muita impureza. Nada mais estranho a essa sociedade do que a veracidade e a pureza nas palavras. Era uma vez uma sociedade na qual praticamente todos estavam doentes, mas quase ninguém tinha coragem de admitir que a sua vida era infeliz. Nessa sociedade, todos se esforçavam para parecer felizes e realizados em suas redes sociais. Mas o que ninguém publicava, o que ninguém ousava reconhecer, era o quanto havia de sofrimento no íntimo de cada um. Praticamente todos tomavam algum remédio, seja por causa da ansiedade, seja por causa da depressão, seja porque não conseguiam dormir. Ninguém era feliz, mas ninguém tinha coragem de confessar que era infeliz. Era uma vez uma sociedade na qual toda espécie de pecado era aplaudida pelos seus cidadãos, porque o pecado tinha se tornado um espetáculo. As músicas, os filmes, as séries, praticamente todo o entretenimento dessa sociedade estava imerso no pecado. Traições, impureza, fraudes, vingança. Enfim, quanto mais astúcia um personagem usava para cometer os seus pecados e satisfazer as suas paixões, quanto mais astúcia um personagem demonstrava nas tramas das séries ou dos filmes, mais aquela astúcia atraía a atenção e a aprovação desses cidadãos. Nessa sociedade, o que mais causava a admiração de todos era o sucesso no pecado. Era uma vez uma sociedade na qual os bons tinham vergonha de ser
bons. Nessa sociedade, as poucas almas que ainda se diziam católicas sofriam bastante com o escárnio da maioria dos cidadãos, porque era vergonhoso ter vida de oração, frequentar os sacramentos e assistir à missa com frequência. Era vergonhoso mesmo em família, mesmo dentro de casa. Além disso, era vergonhoso se vestir com modéstia. Era vergonhoso ser casto, ter um namoro casto. Era vergonhoso ter família numerosa. Nessa sociedade, mandamentos e virtudes estavam ultrapassados e se suspeitava da saúde mental de quem desejava ser santo. Essa sociedade, caros fiéis, não é uma invenção da nossa imaginação. Essa sociedade é a nossa sociedade. O que nós chamamos de sociedade é, na verdade, a ruína daquilo que um dia foi uma sociedade cristã. A nossa sociedade, caros fiéis, com tantos crimes, com tantos pecados, com tanta impureza, com tanta mentira, com tantas doenças da alma, a nossa sociedade parece que foi arquitetada para que nós sejamos infelizes e doentes. Um escritor francês do século passado acusou a sociedade moderna de ser uma conspiração universal contra toda espécie de vida interior. Com muita razão, o Papa João Paulo II declarou numa exortação apostólica que o mundo de hoje está repleto de estruturas de pecado. E ele acrescenta: existe uma tremenda força de atração do mal que faz julgar normais e inevitáveis muitas atitudes. De fato, caros fiéis, a nossa sociedade está de tal modo imersa no pecado. O pecado assumiu um tal nível de normalidade. O pecado está tão bem estruturado, facilitado e propagado em nossa sociedade, que mesmo os católicos mais convictos não escapam de situações e circunstâncias em que somos praticamente obrigados a pecar. Tamanha é a pressão social que sofremos para não resistirmos ao espírito do mundo. Porém, nós somos católicos. Nós recebemos uma instrução católica. Nós sabemos que não podemos ceder ao espírito do mundo, às suas máximas, à sua linguagem, às suas modas e costumes cheios de soberba e de impureza. Pelo contrário, nós devemos repetir com São Paulo: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. No entanto, mesmo que sejamos católicos e tenhamos recebido uma instrução católica, isso não basta. Nós não podemos partir do princípio de que somos católicos, de que temos uma instrução católica, e menos ainda de que nós somos convertidos, para pensar que o espírito do mundo já não nos afeta.
E a razão disso vem da nossa própria natureza humana. Afinal de contas, caros fiéis, uma das funções do nosso cérebro consiste justamente em interpretar as circunstâncias do ambiente que nos circunda e que nós percebemos pelos nossos sentidos, as circunstâncias relacionadas às pessoas, ao comportamento das pessoas, ao lugar onde estamos. E a partir dessa leitura das circunstâncias do ambiente, o nosso cérebro transforma essas percepções em nossas próprias representações do mundo, em nossos próprios comportamentos. Em outras palavras, caros fiéis, nós temos uma tendência natural em imitar, como num espelho, o ambiente que nos circunda. Nós temos uma tendência natural em internalizar o comportamento das pessoas e dos lugares como se fosse o nosso próprio. Então, por causa dessa tendência natural em imitar, como num espelho, o ambiente que nos circunda, mesmo um católico bem instruído, aos poucos, ainda que sem perceber, mesmo um católico bem instruído termina internalizando e absorvendo em maior ou menor grau as máximas, o vocabulário, as modas e os maus costumes que circulam no mundo. Na verdade, caros fiéis, nós nos acostumamos com o mundo. Isso vale para os buracos do asfalto, para as fraudes, para as mentiras, para a vaidade nas redes sociais, para a malícia e a irreligião dos personagens dos filmes e das séries. Enfim, nós nos acostumamos com o mundo e assim perdemos de vista que essa sociedade é apenas ruína, ruína do que um dia foi uma sociedade cristã. Nesse sentido, se alguém nos apresentasse uma máquina do tempo e nos propusesse retornar a qualquer época da história, seja o século de Santo Tomás de Aquino, seja o século de São Francisco de Sales, seja ainda o século de São João Bosco, é provável que poucos de nós quisessem fazer essa viagem do tempo. Nós sentiríamos falta da eletricidade, da tecnologia, das redes sociais. Nós sentiríamos falta do progresso da medicina, do conforto da nossa casa, dos nossos entretenimentos. Então não tenhamos ilusões, caros fiéis. Para nós, essa sociedade é sim algo normal. Nós nos acostumamos com o que há de bom, mas também com o que há de mal. Nós já perdemos a indignação e o escândalo para inúmeros pecados sociais. Nós transitamos pelo pecado, pelas estruturas de pecado, sem fazer grande caso do mal do mundo. É por causa disso que a vida na cidade contribui para o relaxamento da nossa consciência. Para quem vive numa sociedade onde há tantos buracos no asfalto, para que, afinal, fazer um trabalho bem feito? Para que dar tanto de si, se praticamente ninguém em torno de nós se preocupa com o bem comum? Para quem vive numa sociedade
onde há tanta fraude, tanta mentira, tanta vaidade? Para que cultivar a virtude da justiça, da veracidade e da humildade? Para quem vive numa sociedade onde há tanto elogio ao pecado, para que procurar a perfeição da caridade? Para que zelar tanto pelo exame de consciência e pela confissão dos pecados? Então, nós que nos julgamos convertidos, devemos tomar cuidado, caros fiéis, porque nenhum de nós se converteu de uma vez por todas. Talvez nesse momento nós estejamos num estado pior do que no começo da nossa conversão. Talvez no começo da nossa conversão houvesse mais zelo, mais seriedade com a vida de oração, mais frequentação dos sacramentos do que no momento presente. Mas o que aconteceu para que recaíssemos nos pecados que tínhamos abandonado? A resposta é simples. Nós nos acostumamos. Nós caímos na tentação de julgar que não era necessário sustentar aquele zelo por tanto tempo ou com tanto rigor. Afinal de contas, ninguém está fazendo o mesmo que nós. Aliás, nós nem somos tão pecadores assim, porque a maioria das pessoas se encontra num estado muito pior do que o nosso. Além disso, Deus há de levar em conta que nós já rezamos bastante no passado. E isso já deve valer alguma coisa para a nossa eternidade. No pior dos casos, basta procurar o sacramento da confissão e nossas faltas serão absolvidas. E aqui entramos no cerne da questão, caros fiéis. O estado decadente da nossa sociedade, que nos move, que nos induz ao relaxamento da consciência. Se nós não combatermos esse relaxamento, ele irá afetar a qualidade das nossas confissões. Afinal de contas, quanto mais nos acostumarmos aos nossos próprios pecados, e quanto menos esforço fizermos para tomar resoluções sinceras, a fim de evitar as ocasiões perigosas, pouco a pouco, a confissão deixará de ser um remédio e se transformará numa droga. A confissão é um remédio, caros fiéis, porque devemos procurar esse sacramento sempre que necessário, tantas vezes quantas forem necessárias, como um remédio que tomamos com regularidade. Além disso, a confissão é um remédio na medida que diminui o ardor dos vícios por causa da infusão da caridade em nossa alma, concedendo-nos também os auxílios necessários para evitar a recaída naqueles pecados confessados. Por outro lado, se nos confessamos mal, sem combater o relaxamento da consciência, a confissão deixa de ser um remédio e se torna uma droga. A confissão se torna uma droga quando o penitente procura o sacramento mais para aliviar o sentimento de culpa do que para reformar a própria vida. O que atormenta o penitente não é tanto a ofensa a Deus, e sim o seu sentimento de culpa, o sentimento de que ele está sujo, o sentimento de que ele está
impuro. Então, quando esse tipo de penitente procura a absolvição, ele não procura um remédio ao pecado. Ele procura uma droga, porque ele quer se sentir aliviado do sentimento de culpa. Na verdade, ele procura recuperar a paz de consciência, não tanto por amor a Deus, mas sobretudo porque o seu amor próprio está ferido. Ele se sente sujo, ele se sente impuro. Então, quando o sacramento serve de droga em vez de remédio, a alma recebe a absolvição, porque a confissão será válida, na medida que houver pelo menos o arrependimento imperfeito do pecado. A confissão será válida, mas ela não contribui quase em nada para o combate espiritual desse penitente, na medida que o propósito de combater aquele vício é praticamente nulo. E o penitente não fará quase nenhum esforço para se corrigir e evitar as ocasiões perigosas. Aliás, por acaso, o penitente sabe por onde o pecado entra em sua vida? Talvez ele sequer tenha refletido nisso. E nesse caso, a acusação dos pecados será bastante rasa, porque o próprio penitente não faz muito esforço para curar a sua consciência laxa. É por esse motivo que, em alguns casos, o penitente deve duvidar do motivo de suas lágrimas na confissão. Se ele chora, por acaso ele chora com sincero arrependimento, ou se trata apenas de amor próprio ferido, de alguém que se surpreende por ter caído num certo pecado? Mas logo eu, fui cair nesse pecado. Na verdade, caros fiéis, o que importa não são as lágrimas, e menos ainda o sentimento de culpa. O que importa é a resolução, é o propósito de não mais pecar, de corrigir a própria vida, de combater efetivamente aquele vício, de fugir das ocasiões perigosas. Não há maior sinal de contrição do que um propósito firme, sincero, efetivo, de pôr um fim na escravidão de um certo vício, seja ele qual for. As lágrimas e os sentimentos passam. O que permanece é o propósito de combater o relaxamento de consciência, o propósito de não mais flertar com o espírito do mundo, sob o pretexto do que, no pior dos casos, bastaria se confessar. Isso não quer dizer, caros fiéis, que uma alma de consciência laxa deve se afastar do sacramento da confissão. Muito pelo contrário, ela deve frequentar esse sacramento, mas pelo motivo certo. Ela deve procurá-lo como um remédio ao seu relaxo, e não como uma droga apenas para se sentir aliviado. Nesse sentido, a primeira coisa que o penitente deve fazer é preparar-se melhor para o sacramento. Ele precisa rezar antes de se confessar, e não apenas se precipitar num confessionário, sem mal ter feito o exame de consciência,
porque chegou muito tarde na igreja. O penitente precisa se preparar melhor. Por exemplo, reservando tempo para uma breve meditação. Afinal de contas, ele precisa gastar um pouco do seu tempo para considerar o amor de Jesus Cristo em sua paixão e o ódio que devemos nutrir ao pecado e ao menor deles. Além disso, o penitente deve tomar coragem para confessar-se justamente com aqueles sacerdotes que ele sabe bem darão os conselhos que ele precisa ouvir. Não nos esqueçamos de que se nós fugimos de certos sacerdotes, talvez é do juízo de Deus que nós fugimos. Não devemos ter vergonha deste ou daquele confessor, do que ele possa pensar de nós. Na verdade, nada pode consolar mais o confessor do que saber que o penitente está combatendo um certo pecado, quando ele já poderia ter desistido e se acomodado. Não é com os pecados do penitente que o confessor se surpreende. Pelo contrário, o confessor se surpreende com a misericórdia de Deus. Pois, por pior que nós sejamos, nosso Senhor não desiste de nós e quer que nós sejamos contados entre os seus santos. Então, quem de nós, caros fiéis, quem de nós pode dizer que não sofre com o relaxamento de consciência, vivendo numa sociedade estruturada no pecado como a nossa? É por isso que nós, que nos preparamos para a festa de Pentecostes, que aguardamos a descida do Espírito Santo em nossas almas, nós devemos imitar aquele cego do Evangelho e pedir para a nossa alma a cura que ele pediu para os seus olhos quando ele disse: Senhor, que eu veja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.